Bem, se calhar íamos começar para não atrasar muito o fórum. Então, bom dia. Eu sou a Carmen Correia, sou do Núcleo de Lisboa, tenho 9 anos de tempo de serviço e não estou colocada este ano. E vim cá a convite do Núcleo dos Açores. E ontem, e gosto muito dos livros. Faço parte do Centro de Recursos do Movimento da Escola Moderna. Um dos trabalhos é arrumar os livros que lá estão e selecionar textos para os sócios do movimento lerem depois em casa. Portanto, dinamizamos um espaço físico que agora, como estamos em mudança de sede, só existe em Caixotes, mas também existe um espaço virtual para que os sócios do país e do mundo, porque já temos sócios em Angola e no Brasil, possam ter acesso aos textos, porque é através desses textos, como a Ângela mostrou e a Helena, não é, que nós estamos constantemente a ler e a pesquisar e a investigar. Portanto, nós precisamos sempre de ter uma base de estudo. Quando ontem o Francisco Valadão estava a dizer o título do encontro regional e falou nas exigências da atualidade, eu pensei, bem, mas porquê é que ele não fala da resistência dos professores? E eu depois, sozinha, pensei, claro que ele não fala porque isso não é da atualidade. Nós estamos sempre a resistir a todas as mudanças, sejam elas boas ou más. Quando veio o novo programa, mesmo que seja bom, nós resistimos. Quando vieram estas metas, nós resistimos. Portanto, quando vieram estas novas metas, as mais recentes, eu fui uma das pessoas que mais resistiu. E a Ângela Costa e a Cristina bem que nos interpelavam, e a mim também, a dizer, mas já leste, mas já foste ver, mas... E eu não queria ler, não queria saber, porque tudo o que eu ouvia era muito mau. Mas o desafio foi, para este encontro, ir ler as metas e ir perceber o que é que elas nos traziam de novo. Porque em relação aos livros, o que é que eu pensei? Bem, eles agora estão a impingir livros obrigatórios, livros com os quais para já não conheço, ou que eu não me identifico com eles, ou não estão na lista nenhum livros que eu gosto, portanto vou ter que deixar de trabalhar o que eu gosto com os meus meninos por causa destas metas. Portanto, não os queria ler, mas para este encontro fui obrigada a isso. Então vou começar com esse levantamento das metas da educação literária que eles fizeram. E só vou apresentar do primeiro ciclo, mas por aquilo que eu percebi, existe uma graduação. Portanto, no primeiro ano estabelecem-se umas metas, no segundo ano repetem-se, mas aprofundam mais algumas coisas, e no terceiro e no quarto, portanto, assim sucessivamente. Então, no primeiro ano, uma das metas é ouvir ler e ler textos literários. Outra das metas é ler para apreciar textos literários e a outra é ler em termos pessoais. E eu pensei, bem, e aqui fala na biblioteca escolar, aquilo que está lá disponibilizado, portanto pensei, bem, pelo menos aqui eu consigo pôr lá muitos livros que eu acho que são importantes para as crianças, portanto aqui já nos dá alguma liberdade. No segundo ano volta a repetir e aquilo que aparece de novo é que os alunos têm de praticar a leitura silenciosa, têm de ler pequenos textos em voz alta e têm de ler em
coro pequenos poemas. E isto eles fazem no segundo ano, é suposto que eles façam no segundo ano. E quem veio ontem assistir ao trabalho do envolvimento dos pais da Ângela no primeiro ano, percebeu que isso nas nossas salas já se faz desde o início, não é? Eles são convidados a pegarem livros, a ler livros, e depois houve a comunicação das estagiárias do ano passado, em que houve este trabalho dos livros, e, portanto, as crianças já faziam isto tudo no primeiro ano. E se viessem cá educadoras do movimento, também iam ver que as crianças também já fazem isto. No terceiro ano é mais exigente, portanto, para além deles lerem e ouvirem textos literários, têm de compreender o essencial dos textos escutados e lidos. E aqui tem uma série de objetivos que eles têm de cumprir. Portanto, aqui o grau de exigência é muito maior. E no terceiro e mais extenso. Portanto, enquanto no primeiro e no segundo ano eles só têm que ler de acordo com os gostos pessoais, no terceiro ano é que eles têm que manifestar sentimentos, ideias e pontos de vista suscitados pelas histórias ouvidas. E, mais uma vez, quem esteve ontem viu pelo discurso das pessoas que comunicaram que eles já fazem isto desde o início. Eles dizem sempre a sua opinião sobre aquilo que leram, seja um texto deles, seja um livro de autor publicado por uma editora. E outro dos objetivos é apresentar à turma livros lidos justificando a sua escolha. E isto eles também já fazem. No quarto ano, continua uma grande meta compreender o essencial dos textos escutados e lidos, mas os objetivos são diferentes. São uma série deles, como podem ver. Pronto. Então, quando eu li as metas, pensei, ufa, nós conseguimos fazer isto, não é preciso assim grande alarido. Se nós soubermos justificar as nossas escolhas, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Portanto, o que eu venho aqui mostrar é um trabalho que desenvolvi ao longo de 4 anos, numa escola perto de Lisboa, que é Via Longa, que fica no concelho de Vila Franca de Xira, e apesar de estar perto de Lisboa, e as pessoas acham que têm esse preconceito, não é? Que em Lisboa os meninos têm muito acesso aos livros, muito acesso à cultura, e eu trabalhei numa zona em que os meninos eram muito carenciados. Durante 2 anos tive uma comunidade cigana que nem sequer tinha casa, portanto o acesso aos livros era única e exclusivamente feita na escola. E eles em casa não tinham nada. E o agrupamento tinha consciência disso e alertava os professores e os educadores. Portanto, nós tínhamos uma preocupação de tentar embeber os alunos em livros e na cultura da escrita que eles não tinham acesso. O que eu venho mostrar eu tive sempre turmas combinadas, tive o primeiro e o segundo ano, tive o segundo e o terceiro e o quarto, e no último ano tive o quarto e o primeiro. Portanto, isto é um exemplo de um plano semanal de uma turma de segundo e terceiro ano. O que está rodeado a laranja é o tempo privilegiado dos livros e leituras. Portanto, só para vos mostrar que acontece uma vez por semana na minha sala. Mas nem por isso os alunos só agarram nos livros uma vez por semana. Eles todos os dias têm acesso aos livros, no tempo de estudo autónomo, eles podem ir ler livros, e nós, a partir dos livros, depois fazemos outras atividades que podem ser dinamizadas noutros tempos. Mas este momento é só para trabalho de leitura. É claro que é alimentado pelos momentos de escrita. Por exemplo, se nos livros e leituras há uma proposta de escrita, isso não é feito no momento dos livros e das leituras, é depois canalizado para um momento de escrita semanal. Há depois, claro que eles quando escrevem, e qualquer um de nós quando escreve, aquele texto nunca é o texto final, portanto depois os textos passam por um processo de revisão, e isso, para fazer com todos,
não é possível, não é? Porque eles ainda precisam de muita ajuda. Portanto, no Tempos do Autónomo acabamos por nos organizar e tentar melhorar os textos, se os quisermos fazer um livro ou uma exposição, portanto, isso é combinado previamente com a turma e aproveitamos o Tempos do Autónomo para isso. Depois, os alunos também podem apresentar os textos que fizeram a partir dos livros que lemos na apresentação de produções e também podemos fazer a exposição e uma divulgação do trabalho. É claro que antes de começarmos a dinamizar esta atividade, precisamos de perceber para que é que queremos, não é? Portanto, aqui a nossa intenção enquanto professores e educadores tem que ser muito clara, e isto não é da minha cabeça, isto é fruto do grupo cooperativo, não é? Da nossa discussão, que é uma das atividades em que nós estamos discutimos sempre pelo menos 1, 2 vezes no grupo cooperativo. Portanto, estes são os objetivos que nós traçamos para esta atividade. Para que é que serve? Serve para despertar o interesse dos alunos para a leitura, para que eles sintam o prazer de ouvir ler e de ler. Serve para contactarem com bons modelos de leitura, porque quem vai aos livros e leituras prepara a leitura para cantar o livro, ou para ler de uma forma expressiva, ou para contar de uma forma com um ritmo bastante acentuado. E serve também para dar um sentido social. E o sentido social está presente nas nossas salas do movimento e na nossa prática e em vários momentos da agenda semanal. E é muito importante porque é um momento em que eles podem partilhar aquilo que estiveram a ler individualmente ou a pares no Tempos do Autónomo, podem convidar pessoas de fora para lerem com eles nos livros e leituras. E podem também dar a opinião, porque se os livros estão disponíveis à turma, na biblioteca da turma, há sempre algum que já leu o livro. Portanto, eles dão sempre a opinião sobre aquele livro. Como é que nós começamos a dinamizar o espaço? Uma parte do Conselho de Cooperação Educativa é tratar a organização da biblioteca. Nós provocamos é claro que nós temos uma ideia do espaço e como é que nós queremos organizar o nosso cenário pedagógico, mas lançamos também essa discussão à turma. Onde é que eles acham que deve ficar melhor a biblioteca? Quem é que pode trazer almofadas? Qual é o sítio mais sossegado da sala para ter a biblioteca, para estarem com o mínimo de sossego para lerem? E depois como é que são organizados os livros? Se são organizados com etiquetas, com temas, portanto, se nas bibliotecas da escola os livros já são etiquetados, não é? Mas como é que as crianças vão distinguir um livro de poemas e outro de histórias, não é? E se o mais fácil será de cores, mas quer dizer, com tudo o que nos pedem, não é? Ainda estar a fazer este trabalho é moroso, não é? E depois, as regras da biblioteca, quantas pessoas é que podem estar? Porque é um espaço novo, se muitos não têm livros em casa e nem têm o hábito de ler, se nós deixássemos, eles estariam todos na biblioteca a ler, não é? Portanto, nós temos de logo combinar à partida quantas pessoas é que podem lá estar no Tempos do Autónomo a ler. E depois, regularmente, se vão aparecendo novos livros, nós podemos apresentar à turma os livros num conselho de turma, ou no início dos livros e leituras. É claro que estes novos livros deixaram de aparecer quando a crise se tornou mais acentuada, não é? Como é que funciona? Então, isto é uma atividade que acontece uma vez por semana e para que as 14 ou 20 crianças tenham a oportunidade de apresentar o que leram, não podem ir todas ler, não é? Porque estaríamos um dia inteiro só a ler livros. Portanto, nós escolhemos 4 ou 5, dependendo dos anos, não é? E dos livros que se vão ler, 4 ou 5 por semana. Eles inscrevem-se, propõem à turma. E o que é que eles fazem? Podem ler um livro todo, podem só ler a parte que mais gostaram,
podem apenas apresentar o livro e comentar, partilhar a sua opinião sobre o livro. Podem ler com os pais ou ler para os pais, e é um momento onde acontece o reconto, onde interpretamos as leituras, onde fazemos comentários daquilo que ouvimos ler. E este é o instrumento de regulação que nós usamos na turma para registar os títulos dos livros que nós lemos. Portanto, é muito simples, tem o nome do livro, o responsável pela leitura, a data da leitura e o momento de trabalho. Pronto, e eles vão preenchendo, porque é só para termos uma contagem de quantos livros já lemos ou quantas histórias, porque há livros que têm vários textos, portanto, às vezes é só um texto. E o momento de trabalho é porque num primeiro ano eu gosto sempre de ler todos os dias, portanto há uma leitura diária e por isso é que é o momento de trabalho. Mas nos anos seguintes nós só lemos nos livros e nas leituras. Houve num dos 4 anos que eu estive na escola, era uma escola centenária, que só tinha uma sala